Tem gente que confunde coragem com falta de noção e acha que pode gritar com um funcionário, peitar policial, intimidar motorista ou arrumar problema até com um cachorro quieto na rua. Só que, quando uma câmera de segurança ou um celular está gravando, a pose de durão dura pouco e o constrangimento fica registrado. Nessas cenas reais, valentões tentaram crescer pra cima dos outros e descobriram rápido que bancar o bravo pode dar muito ruim. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Um rapaz de 20 anos conseguiu transformar uma chamada por perturbação em algo bem maior. A polícia foi até o estacionamento de um complexo de apartamentos na Flórida, nos Estados Unidos, depois de uma confusão com um grupo de jovens. Quando os agentes chegaram, ele não quis baixar o tom nem se afastar. Ficou encarando o policial, de braços cruzados, falando alto e tentando bancar o durão. Em vez de obedecer, fechou os punhos e ainda desafiou o agente a tirar o colete para os dois brigarem. O policial mandou ele parar e colocar as mãos para trás mais de uma vez, mas o rapaz continuou avançando bem na frente do agente. You ain't gonna get shit. Okay. Take it off in your seat. What you laughing for? I'm right in your shit. Take it off. A pose acabou ali. Ele foi levado ao chão no asfalto e algemado. Depois disso, o discurso mudou rápido, já contido, e mais tarde, dentro da viatura, passou a dizer que não tinha feito nada. Também afirmou que era menor de idade, apesar de ter 20 anos. A cena ainda ganhou plateia quando os pais chegaram. A mãe começou a gritar com os policiais, enquanto o pai tentava acalmar a situação. Na revista, veio o detalhe que piorou tudo. O policial encontrou um soco inglês metálico escondido no bolso dele, uma peça usada na mão durante brigas. Depois de detido, o rapaz pediu desculpas e admitiu que tinha agido de forma estúpida, dizendo que estava estressado por problemas pessoais. Mesmo assim, foi autuado por ameaça contra um agente da lei e porte de arma oculta. Uma mulher achou que dava para causar uma confusão no estacionamento de uma Lowe's, em Miami Township, nos Estados Unidos, e sair dali dizendo que não tinha feito nada. Segundo testemunhas, a mulher de 67 anos acertou uma pilha grande de fertilizantes na área externa da loja e depois atingiu um veículo estacionado. Quando o policial chegou, ela tentou mudar a história. Disse que estava de bicicleta, que só tinha parado para comprar tinta e que as chaves tinham ficado trancadas dentro do carro. Só que o carro dela estava com a frente danificada e as pessoas no local apontavam justamente para ela. Mesmo assim, ela continuou negando, se enrolou nas respostas e ainda tentou passar outro nome, Penélope. Quando o policial pediu testes para saber se ela estava em condições de dirigir, ela recusou e começou a ficar irritada. I'm Officer Ryan. What's your name? Penelope. Penelope. So, Right. are you willing to do the field test? Show No. me that you're not impaired? Okay. I'm not willing to do anything, Not sir. willing to... Dali em diante, a conversa acabou. Ela reclamou que não queria ser tocada, ameaçou denunciar o policial e resistiu enquanto ele tentava algemá-la. Já dentro da viatura, ela continuou exigindo o celular para ligar para o marido, como se aquele ainda fosse o problema principal. Na delegacia, a mulher foi fichada por resistência à prisão e por conduzir veículos sob efeito de substâncias. Como ela já tinha um histórico antigo por dirigir sob efeito de álcool, a recusa em fazer o teste resultou na suspensão automática da carteira por 2 anos. Ela passou a noite presa até a audiência na manhã seguinte. Um rapaz viu um cachorro parado numa rua deserta da Bolívia e decidiu arrumar problema com quem nem tinha feito nada. A cena foi registrada por uma câmera de segurança em 2022. O animal estava quieto, no meio do caminho. Mesmo assim, o homem se aproxima já preparando uma gracinha daquelas bem covardes. E não era só para assustar. Ele pega impulso para dar um chute no animal que não fazia simplesmente nada. E a confiança dele estava bem maior do que o equilíbrio. O cachorro escapa sem se machucar. Quem vai direto pro chão é o rapaz. Ele erra tudo, perde o controle do corpo e cai de costas no calçamento de paralelepípedos, batendo também a cabeça e o rosto na pedra. Por alguns segundos fica atordoado, tentando entender o que ele mesmo acabou de causar. E o cachorro continua praticamente no mesmo lugar, calmo, olhando para o homem caído como se estivesse acompanhando a cena de fora. Depois da queda, o rapaz levanta com dificuldade e sai rápido dali. A gravação se espalhou pela internet justamente porque, dessa vez, a vergonha chegou antes de a maldade terminar.
Um casal em um Jeep prata resolveu transformar uma briga de trânsito em cena de intimidação. Segundo o registro, eles já vinham seguindo o outro motorista por alguns minutos. Fechavam o carro, passavam na frente e freavam de propósito. Era aquele tipo de manobra feita só para provocar medo e arrancar uma reação. Quando o trânsito parou, a mulher desceu primeiro, de biquíni rosa, foi até o carro da vítima e começou a gritar pelo para-brisa, apontando o dedo. Só que o motorista não entrou na pilha, ficou calmo e ainda riu da situação. Aí ela voltou para chamar o companheiro. O homem saiu do Jeep cheio de confiança, avançando como quem achava que ia resolver tudo no susto. I got it on camera! I got it on camera! Só que a coragem mudou de tamanho quando o motorista apontou para a câmera no painel. Na hora em que perceberam que estava tudo gravado, os dois travaram. A mulher recuou, o homem parou de avançar e o casal voltou para o Jeep. Eles ainda tentaram ir embora como se a cena tivesse acabado ali, mas a gravação já estava salva. Poucos minutos depois, a polícia localizou o casal e os dois foram detidos pelas manobras perigosas registradas pela câmera. Em Clayton, perto de Melbourne, na Austrália, um motorista de 22 anos achou que ia colocar medo em alguém no trânsito. Ele estava num Volkswagen Golf vermelho, parou de qualquer jeito na via e começou a gesticular para o carro de trás, como se todo mundo tivesse que esperar a raiva dele passar. Só tinha um detalhe: logo atrás, parado no trânsito, havia uma viatura descaracterizada, e lá dentro estavam policiais fardados. O rapaz desceu, foi até a janela do outro motorista e continuou gritando, tentando manter a pose no meio da avenida. A pose durou só até a porta abrir. Quando viu os policiais saindo do veículo, ele mudou de ideia na hora, deu meia volta e saiu correndo pela rua, deixando para trás o próprio carro. O jovem acabou se entregando às autoridades. Segundo a polícia de Victoria, ele foi acusado por dano criminal, comportamento agressivo e várias infrações de trânsito e foi liberado sob fiança para responder ao caso na justiça. O Golf ficou parado e a valentia terminou exatamente onde a polícia apareceu. Em junho de 2024, no estacionamento de um Publix em West Palm Beach, nos Estados Unidos, Moses Chappell viu uma discussão entre duas mulheres e começou a gravar. Até ali, era só confusão de estacionamento, mas uma das mulheres não gostou de aparecer no vídeo e resolveu partir para cima de quem estava com o celular. Ela apontou o dedo, mandou Moses apagar a gravação e disse que ia bater nele se ele continuasse filmando. Só que ele não recuou, ficou com o celular na mão, registrando tudo, enquanto ela tentava tomar o aparelho e avançava na direção do rosto dele. Moses reagiu para se defender e empurrou a mulher para trás com o braço. Ela perdeu o equilíbrio, caiu sentada no asfalto e levantou logo depois, aparentemente sem ferimentos. Mesmo assim, continuou gritando e dizendo que chamaria a polícia. 2 dias depois, ela ainda tentou registrar uma queixa contra Moses, alegando vários machucados. Só que os vídeos originais já mostravam a sequência. As autoridades analisaram as imagens, concluíram que ela tinha começado o confronto físico, arquivaram a queixa e Moses não foi acusado de nada. Um pescador estava na beira de um lago residencial na Flórida, nos Estados Unidos, quieto, com a vara na mão, sem mexer com ninguém, até que uma mulher, passeando com 2 cachorros pequenos, decidiu que ele não podia ficar ali. Ela chegou irritada, dizendo que a pesca era proibida naquele lugar e que ele precisava seguir as regras da propriedade. Só que o homem não aceitou a ordem, continuou onde estava, respondeu sem baixar a cabeça, e a conversa começou a esquentar. A mulher gesticulava, reclamava, chegava cada vez mais perto, até tentar resolver no empurrão. Só que ele praticamente nem saiu do lugar. Ela encostou nele, perdeu o equilíbrio e caiu no gramado, enquanto o pescador ficou parado, segurando a vara, sem entender muito bem aquela cena. Ninguém se machucou, mas o constrangimento veio na hora. Mesmo depois da queda, ela levantou rápido e continuou discutindo, dizendo que gostava de pessoas que seguiam as regras. O pescador olhou para a câmera com cara de quem não acreditava no que tinha acabado de acontecer e pediu que chamassem a polícia. Pouco depois, a mulher recuou e foi embora com os cachorros. Tentou tirar o homem dali, mas quem acabou saindo foi ela.
Anna Harik só estava fazendo o trabalho dela num lava-rápido em Fishers, Indiana, nos Estados Unidos. Ela tinha 18 anos, era estudante e ajudava a preparar os carros antes da lavagem. Naquele dia, limpava a lataria de um sedã branco com uma lavadora de alta pressão. Serviço comum, repetido, um carro atrás do outro, até que a motorista abaixou o vidro e jogou um copo de limonada direto no rosto dela. Só teve um detalhe, Anna estava com a mangueira na mão. A resposta veio na hora. Ela apontou a água para dentro da janela aberta e molhou a motorista e o interior do carro. Depois, parou por um segundo e voltou a lavar o veículo, como se o expediente continuasse normalmente. A cena, gravada pelas câmeras do próprio Lava Rápido, viralizou nas redes e passou de milhões de visualizações. E Anna não ficou sozinha nessa. A gerência do Prime Car Wash apoiou a funcionária e proibiu a cliente e o namorado dela de voltarem ao local. Ninguém se machucou, mas a tentativa de constranger uma funcionária terminou com a cliente saindo bem mais molhada do que planejava. Esse cliente entrou numa franquia movimentada do McDonald's, nos Estados Unidos, achando que resolveria tudo no grito. De jaqueta preta, ele aparece no balcão irritado, manda o atendente calar a boca e tenta crescer pra cima do rapaz na frente de todo mundo. Só que ele pegou justamente um funcionário que não estava disposto a aceitar desaforo. O atendente ainda fica atrás do balcão, tenta manter distância, mas responde firme, manda o cliente sair e deixa claro que, daquele jeito, ele não vai ser atendido. A discussão esquenta. O homem insiste, chama o funcionário para falar na cara dele, e o restaurante inteiro já tinha parado de fingir que não estava vendo. Aí o atendente perde a paciência e sai de trás do caixa. How about you wait? Shut up and wait! I don't get to say shut up! Get the fuck up! How about that? Quando percebe que o funcionário está indo mesmo na direção dele, a coragem do cliente muda de tamanho bem rápido. A cena deixa de ser um cliente tentando constranger alguém trabalhando e vira uma expulsão no meio do restaurante. O atendente repete que ele não vai receber nada e que precisa ir embora. Depois que o vídeo caiu nas redes, muita gente ficou do lado do funcionário. O caso viralizou porque mostrou uma inversão bem rara. O cliente folgado esperando o tratamento de rei e o trabalhador lembrando que quando alguém passa do limite, o atendimento também pode acabar ali. Karen Avery entrou numa Target em Blue Ash, Ohio, nos Estados Unidos, e uma compra comum virou confusão. Segundo a polícia, ela tentou sair com mais de $1.000 em produtos sem pagar, dizendo que a loja deveria cobrir o valor como reparação histórica. Os funcionários não aceitaram, e aí a situação foi piorando. Karen passou a seguir pessoas dentro da loja e foi atrás do gerente de prevenção de perdas até uma área restrita. Ele tentou fechar a porta do escritório para se afastar, mas ela continuou forçando a entrada. Naquele momento, ele ficou encurralado e acabou agredindo-a. Karen caiu no chão e a polícia foi chamada logo depois. Nas imagens das câmeras corporais, ela aparece tentando justificar a cena como um protesto, dizendo que aquele era o seu momento Rosa Parks. Só que para os policiais, a gravação da loja mostrava outro caminho. Ela tinha perseguido funcionários, entrado numa área restrita e provocado a reação do gerente. Depois de analisar as imagens, as autoridades decidiram que o gerente agiu em legítima defesa e ele não foi acusado. Karen Avery acabou detida, condenada por conduta desordeira, passou um dia no Hamilton County Justice Center e ainda recebeu uma multa de $110. O cliente queria bancar o valentão sem nem sair de casa. A entregadora chega com a caixa, toca a campainha e tenta fazer o básico do trabalho dela. Só que o homem atende pela câmera da porta todo atravessado, perguntando o que ela queria. Ela ainda confirma que a encomenda era para Ian, mas a má vontade dele já tinha passado do limite. Então ela não discute, não força simpatia e não fica ali levando grosseria. Simplesmente encerra a entrega. Se ele queria transformar uma coisa simples em problema, agora a caixa não ia mais ficar na porta dele. Yeah, what do you want? What I want is to deliver a package if you want it. Who's it for? Ian. Never mind, you can pick it up. Hey! A cena viralizou justamente por essa virada. O sujeito tenta diminuir quem só estava trabalhando e termina sem receber a própria encomenda. Depois, muita gente descobriu que o vídeo era uma sketch da página de humor, feita para parecer uma briga absurda de condomínio. Mas a piada pegou porque encosta numa regra bem real, em entregas de verdade. Funcionários podem recusar-se a concluir o serviço se forem tratados de forma hostil, ou se a situação parecer insegura. Nesses casos, a encomenda pode ser marcada como exceção de entrega, que é
basicamente um aviso de que não deu para finalizar. Aí o destinatário precisa ir até um centro da transportadora para retirar. No vídeo era atuação, mas a parte da comodidade perdida existe mesmo. Kayla Renee Guittari achou que ligar para a polícia seria um jeito esperto de dar um susto no namorado depois de uma discussão, mas a ideia saiu bem diferente do plano. O caso aconteceu em Marshfield, nos Estados Unidos. Ela ligou para a emergência, desligou sem explicar direito o que estava acontecendo e a central teve que rastrear o sinal do celular para achar o apartamento. Quando os policiais chegaram, Kayla tentou negar tudo, só que a mentira desmontou na hora. O atendente ligou de volta e o celular tocou no bolso dela, bem na frente dos agentes. Aí ela começou a gritar, disse que só queria dar um susto no namorado, e quando ele apareceu na porta tentando se meter, os policiais também precisaram conter os dois. What the fuck are you doing? Oh my God, stop! Get the fuck away from her! Get over here! Get the fuck away from her! Get on the Já dentro da viatura, Kayla continuou discutindo, pedia para ir embora, dizia que precisava trabalhar e parecia não aceitar que aquela chamada tinha virado caso de polícia de verdade. Em certo momento, ainda inventou um nome sem pé nem cabeça para os agentes, deixando a cena ainda mais estranha. A tentativa de ligar para a polícia como ameaça terminou com Kayla levada para a cadeia, acusada de conduta desordeira e de atrapalhar o trabalho dos policiais. O namorado ficou no apartamento. Ela foi quem acabou saindo dali na viatura. Karina Yasmari Montanes entrou numa clínica odontológica na Flórida, nos Estados Unidos, querendo sair com os registros da consulta na mão. A equipe explicou que precisava de alguns minutos para digitar as informações ou que poderia mandar tudo depois. Só que esperar não estava nos planos dela. A conversa travou na recepção e foi subindo de tom. Em certo ponto, os funcionários decidiram que ela não podia mais ficar ali. Quando a polícia chegou, a ordem foi simples: sair da frente da porta de vidro e deixar os outros pacientes entrarem. Karina continuou parada, discutindo com os policiais e repetindo que não era um cachorro só porque tinham mandado-a se sentar. Go stand over there right now. I'm not a dog. You're not going to be blocking the doorway. I'm keeping the door open. Anyone can come in here at any time. Okay, my they partner's need going to to. come in there. Depois disso, a pose caiu rápido. Karina resistiu à abordagem, foi contida, algemada e colocada na viatura, enquanto gritava pela mãe e pedia a mochila com os documentos. A confusão ainda se espalhou pelo estacionamento, e os policiais tiveram que parar para recolher os pertences dela antes de seguir. Já dentro da viatura, ela alternava choro, respostas frias e novos gritos. O atendimento no dentista terminou com Karina levada pela polícia, acusada de invasão de propriedade e resistência à ordem policial. A fiança foi fixada em $5.000. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.